Olá, neste vídeo vamos falar sobre Paulo Freire e uma de suas obras, Pedagogia do Oprimido, de 1968, destacando os principais pontos e explicando por que essa obra é revolucionária até hoje, sendo mais lida e citada academicamente do que os clássicos O Capital, de Karl Marx, e Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Nós brasileiros, às vezes, não valorizamos e nem entendemos a grandiosidade de Paulo Freire. Então, vale a pena continuar assistindo esse vídeo para entender um pouco disso. Paulo Freire nasceu em Pernambuco no ano de 1920, de família de classe média baixa, e experimentou as dificuldades financeiras ainda na infância, no ano de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores. Devido ao fato de ter 3 irmãos mais velhos, foi possibilitado a ele continuar os estudos, o que não era muito incomum naquela época. Mas devido ao fato dos 3 irmãos mais velhos trabalharem para ajudarem nas despesas de casa, isso foi crucial para que Paulo Freire pudesse, na adolescência, estudar e não ter de partir para o subemprego no mercado de trabalho, como inúmeros jovens na mesma época que ele. Esse fato, Paulo Freire sempre viu como crucial para a própria educação e sempre foi eternamente grato aos irmãos e aos pais por terem possibilitado a ele se educar num Brasil em que pessoas que vinham da classe que ele vinha não tinham essa possibilidade. Bom, ainda na juventude ele cursou a faculdade de Filosofia, Educação e Letras, mas toda a vida posterior de Paulo Freire é uma vida dedicada à educação, em que ele consegue misturar os saberes que ele conseguiu compreender nas suas leituras de mundo e também nas leituras acadêmicas que fez. Paulo Freire é muito conhecido, e pode ser até conhecido hoje no Brasil de maneira errônea, devido a inúmeras fake news e situações que se quer criar acerca dele que nunca são verdadeiras, Mas pelo lado natural, ou seja, pelo lado mais popular, ele é conhecido por criar um método chamado Método Paulo Freire. Esse método, ele procurava alfabetizar pessoas analfabetas e trabalhadoras, que não tiveram a oportunidade de adentrar o mundo da escrita quando crianças, quando jovens, E esse método ele se provou muito eficaz, conseguindo alfabetizar 300 adultos cortadores de cana em 45 dias, Uma vez que o método utilizado ali era um método dialético, aproveitava-se os saberes que essas pessoas já tinham e a partir desses saberes construía-se a capacidade de leitura e escrita, Esse método popularizou Paulo Freire mundo afora e até hoje o método é utilizado em muitos países e estudado em muitas universidades. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre a sua, digamos, mais popular ou até mesmo principal obra, que é Pedagogia do Oprimido. Bom, Pedagogia do Oprimido foi escrito no ano de 1968, no Chile, ano em que Paulo Freire estava exilado do Brasil, Ele foi preso em 64, ele foi exilado posteriormente. A ditadura militar não tinha muito o que falar sobre ele, Então eles disseram que ele estava ali corrompendo a ordem, quando na verdade ele estava aplicando o seu método e alfabetizando pessoas, Esse foi o crime dele. Esse é o Brasil, um país que prendeu Paulo Freire. Mas uma vez exilado, ele passou por vários países, enfim, adquiriu muita experiência, conversou e dialogou com muitas pessoas como ele gostava. E ele veio escrever Pedagogia do Oprimido no ano de 68. É um livro para a educação, mas também é um livro filosófico, porque quando você lê Paulo Freire, você não está lendo ali situações de prática exatamente, sugestões de trabalho em sala de aula. Ele é um livro mais filosófico, então ele trabalha muito no campo das ideias, E algumas pessoas estranham, porque elas buscam talvez alguma coisa mais
mais pontual, e Paulo Freire, ele é um escritor, né? Ele é um educador que lança sementes, então ele lança ali as hipóteses, as ideias, enfim, ele filosofa e a partir dali é que você vai produzir coisas mais pontuais, você como pesquisador, você como interessado na obra dele. Mas os livros dele sempre são muito assim, né? Enfim, lançam ideias, são extremamente ricos, mas nunca muito pontuais. Então vamos lá, pontuais que eu digo para a sala de aula, mas eles são pontuais e ideais para a análise da educação e da pesquisa. O livro se divide em 4 partes. Esse livro foi lançado no Brasil só em 1974, né? Proibido até então. A primeira, ele justifica a pedagogia do oprimido, a necessidade, a importância de tal pedagogia. Então, ele justifica ali porque ele escreve, né? Porque ele trabalha esse assunto. E depois ele fala sobre a concepção bancária como instrumento de opressão. Concepção bancária é uma educação baseada na conservação do saber, dos hábitos e do costume. Então, é uma educação em que o aluno é submisso e o professor é alguém que tem a função ali de trazer todo o saber, né, para o aluno que receberá esse saber de forma calada. Essa concepção bancária é uma concepção de educação muito natural até a década de 60 no Brasil, mas também em outras partes do mundo. É a educação tradicional, né, que alguns ainda querem que retorne por julgarem que é uma educação de qualidade, quando na verdade é uma educação que exclui, é uma educação que não transforma a sociedade. E ele vai provar isso ali pela sua descrição no livro. Depois ele vai trabalhar com a dialogicidade, né? Ele vai lançar ali os seus pontos principais do que seria uma educação dialógica. Notem que a dialogia, né, ela tem uma corrente já que pesquisa isso na Rússia, que é o Círculo de Bakhtin. Então ainda era uma coisa muito nova até para o Ocidente, e o Paulo Freire provavelmente teve contato com essas ideias e já traz aqui. Nessa educação dialógica, ele trabalha com a ideia de que a gente deve levar em conta a visão de mundo de quem está em formação, ou seja, de quem será educado, de quem será levado à leitura e à escrita. Que a leitura e a escrita é um processo de construção dos saberes sociais, mas também dos saberes individuais. Então, uma coisa se constrói por meio da outra. E a identidade de quem aprende, segundo a visão dialógica, nunca pode ser desprezada por quem ensina. E ali, a construção do saber, ela parte da ideia da troca, né? Se você considera isso muito superficial quando lê Freire, você pode fazer todo um estudo da linguagem, né? Estudar dialogia em Bakhtin, por exemplo, e você vai compreender como isso tem uma fundamentação teórica muito forte em termos de concepção da linguagem, né? Da construção dos saberes por meio da interação. Tudo ocorre por meio de interação e é na palavra, é na troca, é na dialogia de enunciados que, na verdade, ocorre a ação, né? Então, Freire ele traz isso, ele é um predecessor, né, dessas visões de educação que vão vir com tudo depois a partir das pesquisas acerca do campo da linguagem no Círculo de Bakhtin. E aí Freire, ele vai também, por isso que o livro é extremamente importante, ele vai trazer também toda uma teoria sobre a ação antidialógica, ou seja, como determinadas classes utilizam-se da educação de maneira ideologizada, porque ele não crê que há possibilidade de educação sem ideologia, né? Ou é uma ideologia para conservar, ou uma ideologia para transformar, mas sempre há uma ideologia. Então ele vai trazer aqui toda uma teoria para explicar como que as classes conservadoras, as classes reacionárias, utilizam a educação, ou utilizavam a educação, ou ainda procuram utilizar a educação de forma antidialógica. E aí ele trabalha com 4 pontos: a conquista, né, que eleva as classes com menor número de pessoas a dominarem as classes com maior número de pessoas, ou seja, pequenos grupos dominando grandes grupos, ele vai explicar isso. Depois ele vai mostrar a questão da divisão, em que você busca dividir para oprimir, então ele vai explicar como essas classes também dividem para posteriormente oprimir as classes divididas, né? E ele vai fazer isso em pontos bem categorizados para mostrar como essa dinâmica ocorre.
Um quarto ponto aqui da teoria da ação antidialógica é a manipulação, que é uma forma de conformar as massas. Então, como que essas pessoas que são maioria, né, se conformam à opressão, aceitam a opressão. E aí ele vai explicar ponto a ponto como isso é feito, como a escola reproduz isso e como também os meios de comunicação ajudam, né, nesse conformismo. E aí, posteriormente, ele vai falar sobre a invasão cultural, né, que são as formas de adentrar o território das identidades, né? Você apaga as identidades e sem as próprias identidades, as pessoas já não têm mais condição de se construir de forma dialógica. O livro é fantástico, né? É tão fantástico, como eu disse para vocês, ele é reconhecido mundialmente, ele é o mais citado, um dos mais citados academicamente. Apesar de antigo, ele é um livro ainda ali que tem total eco, né? E dele surgiram inúmeros, centenas, enfim, milhares de trabalhos que procuraram ali compreender melhor o que Freire disse, comprovar melhor o que Freire disse, né? E tentar modificar melhor, né? Ou ainda modificar por meio da educação a sociedade da maneira como Freire propõe. Freire é perigoso? Ele é perigoso para determinadas classes, ele é perigoso para uma determinada visão de mundo, né? Por isso ele é atacado, por isso ele é enxotado para algumas pessoas, né? Por isso o antigo ministro da Educação queria acabar com a sua estátua, por isso eles querem tirar ele da posição de patrono da educação do Brasil, né? Tem agora uma campanha ali para que aquela professora, a Ellen, uma que salvou crianças, né, que foram atacadas por um homem quando ele adentrou uma creche e jogou fogo em todo mundo e ela morreu ali queimada, né? Então, alguns querem que ela seja substituta de Freire, né? Foi lindo o que ela fez, foi maravilhoso. Mas há uma ideologia nisso, né? O professor como aquele que se doa, né? Que dá o próprio corpo à morte ali, substituindo a imagem do professor que transforma, né? Do professor que estuda, do professor que valoriza a sua classe, do professor que transforma a sociedade por meio do saber, né? Então há inúmeras situações hoje em torno da figura de Freire que tentam apagar quem ele foi. Mas para quem conhece, para quem estuda, para quem sabe a importância deles, sabe que eles passarão e Freire ficará. Então fica ali para vocês um pouquinho da resenha do livro Pedagogia do Oprimido e também a sugestão de leitura, porque é impossível, né, você se entender como educador, né, dentro de um processo dialógico sem entender Paulo Freire. Obrigada pela atenção.